Que a paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro, seja convosco, meus amados, queridos ouvintes da palavra do dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus abunde em vossos corações. Amém. Estarei lendo Atos capítulo 19, que diz assim: Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecesse e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Iseva, judeu, principal dos sacerdotes. Porém o espírito mau disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem sois? E saltando neles o espírito maligno, o homem que tinha o espírito maligno, e assim orando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto foi notório a todas as pessoas que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Vamos parar por aqui, né, gente? Para não ser extensivo, porque tem 41 versículos. Mas, graças a Deus, né? Lemos até o 17. Quero louvar o meu Deus por esse segundo dia da semana, essa segunda-feira maravilhosa, ensolarada, a qual o Senhor Deus pôs esse final de semana também abençoado, para a glória de Deus, né, gente? Porque todas as coisas retribuem glória para esse Deus maravilhoso. Mesmo que aconteça alguma coisa mal, alguma coisa ruim,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O Senhor faz as maldições se transformarem em bênção, né? Glória a Deus nas alturas. Quero louvar a Deus porque eu ainda estava na cama e eu estava dizendo, olha aí, Senhor, olha os passarinhos aí, olha essas gralhas, olha essas maritacas aí, Senhor, né? E eu virava para lá, para cá, não queria levantar, estava tão bom, mas, né, com os barulhos dos pássaros, o Senhor mostrando que tinha vida lá fora, né, que era para me levantar, né? Olha a vida, olha aí, olha o sol. Aí eu vi, né, pela uma frestinha, o raiar do sol. Falei, oh meu Deus, né, que bênção. A vida, né? O Senhor nos acordou, graças a Deus. E os pássaros louvando a Deus, né? Olha, ainda estão louvando, estão fazendo barulheira lá fora. Que lindo, né? Que maravilha. Graças a Deus, né, gente? Enquanto tem vida, tem esperança. Não desista, vá em frente, seja guerreiro, seja guerreira, seja batalhadora. Batalhe por você, batalhe pelos seus filhos, pelo seu esposo. Batalhe pela sua família, principalmente pela fé que uma vez foi dada para os santos. Nós acabamos de ler aqui, gente, olha aí a batalha. Diante de nós foi colocada essa palavra hoje. Olha a batalha, gente, né? Não está falando somente de Paulo, mas dos outros também. Eles batalhavam, gente. É uma guerra, pessoal, né? A vida é cheia de lutas, é cheia de batalha. Se a pessoa ela acha que ela que vai ser tudo mar de rosa, não é não. Tem espinho, né? Tem luta, um dia é dor, outro dia é problemas, né? Outro dia você tem dinheiro, outro dia está passando necessidade. Um dia alguém te calunia, outro dia alguém vai te elogiar. Um dia você está morrendo de dor, outro dia não. Batalha para tudo quanto é lado, né? E aqui nós vemos, estamos diante de uma batalha, uma guerra espiritual. E Paulo pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus que Deus mandou, que Jesus mandou, né? E nós vimos aí o enfrentamento. Não foi fácil não, né? E aí nós lemos e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Então, tá vendo? Enquanto Apolo estava pregando de um lado, Paulo estava fazendo a obra do outro lado. Mas estavam fazendo a obra. Encontrou aperto, tristeza, tribulações, encontrou naufrágio. Então, Paulo passou pelas regiões superiores, né? Até chegar em Éfeso. Quando chegou lá, encontrou os irmãos, algumas pessoas que serviam a Jesus. Paulo começou a conversar e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram em Deus, quando vocês creram no Senhor Jesus, no Evangelho, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam e disseram: que Espírito Santo? A gente nem sabe sobre Espírito Santo. A gente nunca ouviu falar sobre Espírito Santo. Nós nem sabíamos, né, que haja Espírito Santo.
Paulo respondeu para eles e disse: em que sois batizados então? Vocês foram batizados de que jeito? Nós fomos batizados no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, que era o Senhor Jesus, né? Jesus Cristo. E aí então, os que ouviram, então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Dá a entender que eles foram batizados de novo. Eles foram batizados no batismo de João, e depois, então, quando Paulo veio, batizou todo mundo de novo, pelo jeito que está dizendo aqui, né? Sobre o batismo. Vocês foram batizados de que jeito? Eu fui batizado quando eu era bebê. Você foi batizado quando você era bebê? Mas, gente, olha só. O batismo, você tem que confessar com a sua boca. E se você perguntar para um bebê se ele se arrepende dos seus pecados, se esse bebê ele crê em Jesus Cristo como o único salvador da vida dele, ele vai responder, esse bebê? Ele não vai responder, né? Ele não vai responder nada. É um bebezinho, não sabe nem falar. E o Senhor diz que se você confessar com a tua boca, então você precisa confessar com a tua boca, né? E ser batizado. Então você não quer batizar nas águas, porque você disse que já foi batizado quando você era bebê, né? E nós vemos aqui então que Paulo explicou para eles a respeito do batismo em Jesus Cristo, do batismo com o Espírito Santo. E é incrível que quando Paulo batizou eles, né, nas águas, Paulo colocou a mão sobre a cabeça deles para orar por eles, e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e profetizar. É lindo, né, gente? Tem muitas pessoas que quando descem as águas, elas recebem o Espírito Santo, são batizadas. Porém, pessoal, esse total de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo eram umas 12 pessoas, né? Nos lembra dos 12 discípulos, né, pessoal? E aqui, então, formou mais 12 discípulos para a honra e glória do Senhor. Então, ainda tem pessoas que nem sabem do Espírito Santo, gente. A gente escuta muitas pessoas falar Deus, 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 Deus. Não é verdade? Muito raro você ouve as pessoas falar de Jesus e do Espírito Santo. O Espírito Santo, as pessoas sempre deixam do lado, né? E o Senhor Jesus, ele enfatizou muito isso, ele falou muito, né, sobre o Espírito Santo, que é a pessoa dele mesmo. Então, gente, a gente viu aqui que é fundamental na vida de uma pessoa o Espírito Santo. Tem diferença quando a pessoa não tem o Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem o seu caráter, a sua personalidade, toda diferente. Uma pessoa, é fácil você conhecer uma pessoa que ela não possui o Espírito Santo. Está entendendo? Essa pessoa, ela é contendeira, ela é raivosa, depressiva, angustiada. Essa pessoa, ela vive dessa forma. O rosto da pessoa é trevas.
Ah, mas eu tenho. Então quer dizer que a pessoa que só os crentes, só os evangélicos, só os cristãos, então eles não têm depressão, não têm angústia, não têm problema. Gente, você vê a natureza da pessoa, o caráter da pessoa. Quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele vem sobre a pessoa. Mas às vezes ele não entra dentro da pessoa, ele fica só por fora, entendeu? E ali ele fica convencendo, ali ele fica trabalhando, está entendendo? E tem muitas pessoas que não deixam ele entrar para dentro. Por isso que tem muitos e muitos que estão com a natureza ainda pecaminosa. Você vê ainda muitas pessoas que não nasceu de novo, ainda é um velho homem. É fácil identificar. As palavras que saem da boca dessa pessoa, gente, é como peçonha mortal. Você está entendendo? Fere os outros em questão de segundos. A pessoa, quando abre a boca, ela destrói. Você está entendendo? E como que uma pessoa dessa, ela tem um Espírito Santo dentro do coração dela? Não tem, está por fora. Você está entendendo? E o Espírito Santo, gente, ele não abandona a pessoa. Ele sempre está presente, querendo que essa pessoa deixe ele entrar dentro. Entendeu? A pessoa, o Espírito Santo fica ali trabalhando, intercedendo por ela, né? Ajudando, para ver se a pessoa muda, para ver se a pessoa deixa ele morar dentro, para fazer uma obra. Está entendendo? E tem pessoas que imediatamente, instantaneamente, ela reganha o coração para Deus de uma forma, de uma entrega total, que o Espírito Santo ele apossa da vida da pessoa, do coração da pessoa, que explode em línguas estranhas e profecias. Gente, não é o que a gente está vendo por aí. Não é essas profecias que as pessoas ficam aí profetizando, falando tanta coisa, blasfêmias, nada disso. É totalmente diferente. Quando o Espírito Santo, ele realmente entra no coração dessa pessoa, essa pessoa, gente, ela vai ser usada pelo Espírito Santo. É muito diferente, muito, muito, muito diferente. É maravilhoso, né? E as línguas estranhas são línguas diferentes, línguas edificantes, né? Nada a ver com o que você está vendo aí nesses últimos dias, essas coisas inventadas, copiadas. Ai, Deus o livre, né? Então, gente, e o Espírito Santo, ele já vem modelando, quando a pessoa deixa, claro. Ele modela, né? Ele trabalha na vida da pessoa assim, para a pessoa melhorar, e a pessoa vai deixando, né? A pessoa, ela quer mais de Deus. Ela vai orar e ela sente alegria, gozo profundo em orar, entendeu? Porque o Espírito Santo está ali ajudando ela, ajudando ela a interceder, ajudando ela a agradecer. E a pessoa ela sente aquele gozo, aquela alegria, ela quer mais. A pessoa ela orava alguns segundos, depois ela começou a orar mais 10 minutos, a pessoa começou a orar meia hora, a pessoa quer orar mais. Ela não se sente cansada, ela não se sente obrigada, ela não se sente acuada. Não, a pessoa ela tem prazer de orar por conta da virtude do Altíssimo que cobre a pessoa, tá entendendo? Ela fica curiosa em ler a Bíblia, ela fica curiosa e quer abundar, ela quer se aprofundar nas coisas de Deus, quer conhecer Jesus.
estuda sobre Jesus, quer saber mais de Deus, quer saber mais o caráter de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E quando erra, a pessoa sente arrependimento. Quando a pessoa ela falta dos trabalhos da igreja, do trabalho das coisas que se referem a Deus, ela se sente triste, ela se sente arrependida, está entendendo? Quando ela fala alguma coisa do velho homem que ficou na sua boca, ela se sente arrependida, porque o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que muitas das vezes a gente, não, eu estou certo, e acaba fazendo coisa errada, o Espírito Santo fala, olha, não, você está errado, você não me ouviu, você precipitou. Aí a pessoa ela se arrepende, ela tem aquele arrependimento, pede perdão, fala, Senhor, eu não quero te desagradar, porque eu fiz uma aliança contigo, eu quero andar nos teus preceitos agora. E aí então, gente, a pessoa, ela vai fazer de tudo, por conta do amor derramado em seu coração pelo Espírito Santo, ela não vai ofender o seu irmão, ela vai fazer de tudo para o seu lar ser um lar equilibrado, ela vai fazer de tudo que pode para o seu irmão se sentir bem, ela vai fazer de tudo para sua filha se sentir bem, para o seu esposo se sentir bem. Não vai pensar nem em si mesmo, mais nos outros do que em si mesmo, por conta do caráter espiritual, da aliança que ela fez com o Trino Deus, né? Então, esses irmãos aqui, esses discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, eles nem sabiam do Espírito Santo. Nunca ouviu falar do Espírito Santo. Está entendendo? E hoje, quantas pessoas nem sabem, né? Nunca nem ouviu falar do batismo com o Espírito Santo. Eles sabem assim, de aquele costume, né? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Ou senão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qualquer coisa faz uma cruzinha, né? No rosto. Mas não conhece a terceira pessoa da Trindade. Sendo que Ele está aqui, que Deus enviou para nós, e as pessoas não estão usufruindo dessa grande virtude. Vamos conhecer e buscar o Espírito Santo, porque na angústia, na dor, na tribulação, nas intempéries da vida, ai de nós se não tivermos esse Espírito Santo, esse Consolador para ajudar nós em nossas fraquezas, né? Aí você pergunta, então, se eu buscar o Espírito Santo, eu não vou ter mais problemas? Os problemas sempre existem, gente. Você nunca vai estar isento deles. Você vai ter a mesma coisa. Você não vai deixar de viver na Terra só depois que morrer, lógico. Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente vai ter aflições, tribulações, perseguições, calúnia, difamação. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu não posso passar por isso. Ué, por que não pode? Por que não pode? Nós não estamos lendo a palavra e a gente não está vendo que os discípulos foram mortos ao fio da espada, foram perseguidos, foram presos, encarcerados, degolados. Seus sangues, suas vidas foram derramadas. Levaram para o Coliseu, os leões devoraram. Então, gente, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para nos consolar,
Está entendendo? No leito de dor, Ele está consolando. Nas provas ardentes, Ele está ajudando. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, Ele vai estar contigo. Você vai passar pela prova do fogo. Se você passar pelas águas, as águas não vão te afogar. O Senhor está contigo. Está entendendo? Não é para nós tomar decisões com nossas próprias, os achismos nossos. Não, eu acho que se eu fizer isso vai dar certo. É para nós ir orar. Entendeu? Entra com todos os problemas dentro do seu quarto. Quando você sair, você vai ver que está tudo diferente. Por quê? Porque você deixou no altar. Você deixou tudo na oração. E quando você levanta a oração, você está leve. Você deixou tudo aos pés do Senhor. É para isso que é o Espírito Santo, gente. Para nos ajudar. Entendeu? Mas como algum deles se endurecesse e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, por espaço de 2 anos. Então a gente viu aí, gente, que pessoas para falar mal do caminho santo tem bastante. Mas Paulo, o que ele fez? Retirou-se deles e separou os irmãos. Separou, porque não tinha como andar junto com aquelas pessoas lá. Pessoas que endureciam o coração e não queriam obedecer à voz de Deus. Então Paulo retirou do meio deles. Vai ficar fazendo o quê no meio de pessoas que não quer? Gente, está aqui muito bem claro. Eles endureceram o coração e não quiseram obedecer. Então você não tem que caminhar com pessoas assim. Retira-se deles. Né? Não é pecado não. Você está se protegendo. Aqui está dizendo, ó, separou os discípulos. E todos os dias, então, todos os dias, quem está dizendo que era uma vez por semana, e nem uma vez por mês, era todos os dias, estava ali numa certa escola lá, né, ensinando, disputando ali, durante 2 anos, né. E Deus usava Paulo extraordinariamente nas curas e maravilhas, né? Paulo por si mesmo, gente, era terrível, né? Zeloso, é claro. Ele achava que os cristãos eram de alguma seita, né? Mas pelo Espírito Santo, que entrou no coração de Paulo, quando ele recebeu Jesus, então ali, então, Deus usava ele. E aí os espíritos maus eram expulsos, os enfermos eram curados, né? As enfermidades fugiam deles, pela presença de Paulo ali. Ah, porque o Paulo, vou idolatrá-lo. Não, gente. Você também pode ter o Espírito Santo. Você também pode orar. Deus também envia as pessoas, não é só um aqui e outro ali. Todos os que querem, só que tem que descer as águas, fazer as coisas certas. Não adianta querer fazer as coisas pela metade. Pois esses discípulos que serviam a Jesus em Éfeso, eles ainda não estavam completos, estavam pela metade, né, na sua fé. O que é que acontece, pessoal? Então Paulo chegou e resolveu aquela causa lá, pôs eles para andar. Eles estavam parados mais ou menos, né, dizendo, não conhecia o Espírito Santo, foram só batizados ali no batismo de João, assim como muitas pessoas foram batizadas quando era criança, na igreja, né, tal. E na igreja tradicional. Ah, e você foi batizar? Fui quando era nenê. E ficou por isso mesmo. Mas nós vemos aqui que Paulo chegou, né,
conversou com eles, viu o estado que eles estavam e batizou eles em nome de Jesus Cristo. E batizando eles em nome de Jesus Cristo, eles foram batizados com o Espírito Santo, com fogo. Então, gente, é isso, né? Vamos embora, vamos trabalhar para Deus, fazer a obra, né? Que os espíritos maus também têm que bater em retirada quando nós chegarmos, quando nós orarmos, não é verdade? E toda enfermidade, espíritos de enfermidade, tem que sair, pois dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, né? Nós não temos que ficar olhando e ficar quieto. Temos que estender as nossas mãos, ajudar as pessoas, não é verdade? Aí então, tinham umas pessoas lá, os filhos de Seva, né? Eram 7. Seva era um principal do sacerdote, era um dos sacerdotes, ele tinha 7 filhos. E os filhos dele eram 7. E eles queriam também imitar Paulo, queriam expulsar os espíritos malignos. E eles falavam, eu conjuro que vocês saiam espíritos malignos, né? Eu os conjuro pelo Deus de Paulo, saia dessas vidas. E os espíritos malignos, em vez de sair, eles se convulsionavam e pulou em cima dos 7 filhos de Seva. Eles avançaram, eles queriam matar os filhos de Seva. Ué, mas por quê? Né? E aqueles espíritos maus falaram assim, eu sei muito bem quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, os demônios falaram. E vocês, quem sois? Vocês não são nada. Gente, esse negócio aí, ó, você vai fazer visita, você não faz uma oração, você não faz um jejum, e pode até os espíritos não avançarem em você, só que a hora que você vai para sua casa, você vai levando todos aqueles espíritos maus para dentro da sua casa. Não vai fazer visita sem consagrar. Não vai orar pelas pessoas sem buscar Deus primeiro. Santifica a sua vida para você ajudar os outros. Não vai dirigir um culto sem você se santificar. Não vai pregar a palavra de Deus sem você se santificar. Não queira fazer a obra de Deus se você não se conserta. Não é verdade? Porque a vergonha é da gente mesmo, né? Então precisamos consagrar nossa vida e ficar na posição de vaso, né? Que a gente lê a palavra, a gente vai conhecendo e a gente vê que Paulo estava nos jejuns, nas vigílias, entregando a vida totalmente ao Senhor. Ah, mas você pode dizer, mas eu trabalho. Mas quem falou que o trabalho impede a gente ser uma pessoa espiritual? O trabalho não impede ninguém de buscar a Deus, não é verdade? Bom, essa é a palavra de hoje para nós meditar, para que a gente venha ser realmente uma luz, mas para a gente ser luz, a luz tem que estar dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro do nosso coração, o coração tem saúde e todo o nosso corpo tem luz. Está entendendo? E o que sair da nossa boca vai ser coisas boas, edificantes e cheias de autoridade do Espírito de Deus. Você não conhece o Espírito Santo? Procura saber quem é. E você vai ter alegria no seu coração, independente das intempéries da vida. Amém? O Senhor seja contigo. Tenha um bom dia na paz de Jesus, o justo Cordeiro.